Boa noite, pessoal. Não se esqueçam de compartilhar o link com todos, a família, os amigos. Senhor, te convidamos aqui agora, te entregamos todo o nosso louvor, leve nossas mentes cativas agora a Ti. Te pedimos, Senhor, para que esse momento seja um momento de adoração e que todo o nosso coração possa estar entregue a Ti, Senhor. Que tudo aquilo que nos impede de chegar até a Ti, pedimos, Deus, para que o Senhor nos afaste de todas as distrações. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou mergulhar mais fundo, leva-nos a Ti, Jesus. Silencia as vozes que nos fazem afundar.
Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, tu és meu. Tu tens um nome sobre todo nome. Tu tens um nome sobre todo nome. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Tu tens um nome sobre todo nome, tu tens um nome sobre todo nome, tu tens um nome sobre todo nome, e não há
não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Queridos, graça e paz, que o grande amor de Jesus, que a presença do Espírito Santo esteja inundando o teu coração nessa ocasião. Como é bom podermos nos reunir como igreja, mesmo que nesse modelo virtual, para poder adorar o Senhor, receber a sua palavra, orarmos e cultuarmos juntos ao nosso Senhor. Eu quero te convidar a ler Mateus capítulo 10 e verso 26. Mateus 10, 26 diz a palavra: portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Querido, Jesus ele tinha uma preocupação muito intensa quando ele estava com seus seguidores, em especial quando ele estava com seus discípulos. E qual era a preocupação de Jesus? A preocupação de Jesus era que os discípulos invertessem a ordem de prioridade no seu relacionamento com Deus. Essa é uma prática muito comum, essa é uma prática, um erro, um equívoco muito cometido pelas pessoas que se relacionam com Deus. Elas acabam invertendo a ordem de prioridade. O que isso significa? São pessoas que, ao invés de priorizar aquilo que a palavra de Deus, aquilo que Jesus mandou priorizar, eles priorizam outras coisas. E Jesus está dizendo ao seu grupo de seguidores que eles não deveriam ter medo de ninguém. Eles não deveriam ter medo de nenhum tipo de ameaça. O que isso significa? Que os discípulos de Jesus não teriam medo, não deveriam ser submissos às autoridades? Não era isso que Jesus estava ensinando. O que Jesus estava ensinando é que eles não deveriam carregar consigo medo de ameaças, medo de serem censurados, medo de serem perseguidos por serem discípulos de Jesus. Quando eu olho para essa palavra, eu percebo que
Jesus deixa muito claro e faz muita questão de que os discípulos entendessem que não há nada oculto que não vá se revelar. O que isso quer dizer? As intenções do coração humano, as motivações do coração humano serão completamente reveladas e conhecidas. Essa palavra de Jesus nos encoraja muito para esse momento. Nós vivemos um tempo muito especial e estamos iniciando hoje uma série falando sobre a importância de permitir o Evangelho, Jesus, a cultura do reino, alinhar e organizar as nossas emoções, mas sobretudo precisamos entender que vivemos uma época especial, um tempo em que o Senhor Jesus está revelando a intenção do coração humano. E a pergunta que eu te faço nessa noite, nessa ocasião, é muito simples. Se o Senhor sondar, como o salmista disse, que o Senhor nos sonda, nos examina e nos conhece, o que Ele vai encontrar em nossos corações? O que Ele vai achar no nosso interior? Quais serão as nossas reais motivações para nos relacionar com Ele? Algumas pessoas se relacionam com Deus porque estão interessadas nas bênçãos de Deus. Outras pessoas se relacionam com Deus porque têm medo do inferno e querem ir para o céu. Essas duas motivações, elas são verdades. Deus nos abençoa. Deus nos livra da condenação do inferno por intermédio do sacrifício de Jesus e nos leva para o céu. Mas, sobretudo, o que deve nortear, o que deve nos motivar a andar com o Senhor é a possibilidade de desenvolver um relacionamento legítimo com Ele dia após dia. E o que eu quero te convidar neste momento é abrir o seu coração. Permita Ele conhecer as suas motivações, permita Ele conhecer a intenção que você carrega no seu relacionamento para com Ele. Eu quero te convidar nesse momento a expressar a sua gratidão ao Senhor. Como nós faremos isso agora? Contribuindo, devolvendo o nosso dízimo, devolvendo as nossas ofertas e mostrando para o Senhor neste momento que os nossos corações não estão apegados a coisas aqui da terra, que os nossos corações estão desprendidos daquilo que é material. Então eu quero te convidar a fazer isso com todo o seu coração, não temendo o que as pessoas vão falar. Porque assim como eu, você deve conhecer pessoas que deixam de contribuir, deixam de demonstrar gratidão ao Senhor, deixam de ofertar e devolver o seu dízimo, porque elas têm medo do que alguém vai dizer. Tem medo do que as pessoas vão falar. E eu gostaria muito que essa não fosse a sua decisão nessa noite. Abra o seu coração, semeie com amor, semeie com desprendimento, semeie com alegria. E eu quero orar com você neste momento por esse motivo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é contribuir. A tua palavra nos ensina que mais bem-aventurado é dar do que receber. E porque entendemos que há uma felicidade, há uma alegria, há um contentamento em semear, nós fazemos isto com liberalidade nessa ocasião. Senhor, recebe as nossas sementes. Senhor, recebe o nosso gesto, a nossa expressão de gratidão ao Senhor. Tudo que nós lançamos diante da sua presença, fazemos com todo o nosso coração. Como diz a palavra, não é por força, não é por obrigação, não é por violência, mas é pelo que teu Espírito nos constrange a fazer diariamente. Senhor, nós consagramos a Ti a vida de cada pessoa que nos acompanha nessa transmissão, consagramos a Ti a vida financeira, Te rendemos graças porque o Senhor tem provido sobre estas mesas, o Senhor tem provido sobre estas casas, e queremos neste momento consagrar ao Senhor cada oferta, cada dízimo, cada gesto de amor para com a sua presença. Pai, consagramos a Ti, profetizamos uma farta, abundante e próspera colheita,
que o teu povo, Senhor, tenha condições de semear cada vez mais, e aqueles que acompanham essa transmissão, que não têm condição de contribuir, Senhor, nós pedimos, abre portas aos chefes de família, abre portas às mães de família, a este homem e mulher que está triste, que está abatido neste momento, porque percebe a necessidade, Senhor, presente e não tem condição de manter, não tem condição de gerar renda. Pai, nós te pedimos que o teu Espírito visite essas casas, visite essas famílias, dando ideias criativas, dando novas oportunidades. Senhor, que eles possam entregar os currículos às empresas certas, às pessoas certas, e que eles possam desfrutar das portas que o Senhor abre e que ninguém pode fechar. Nós te entregamos todo o louvor, te entregamos toda a honra, te entregamos toda a glória por cada colheita que já está a caminho. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Querido, você pode contribuir nesse momento. Vai aparecer aqui os dados bancários da igreja e vai aparecer também um QR Code, uma imagem que você pode aproximar o seu celular e ali você vai ter acesso às formas bancárias de pagamento através do PagSeguro. Você pode emitir um boleto, você pode fazer uma transferência e juntos vamos semear com amor na obra de Deus. Vamos adorá-lo. Servindo, foi fiel até o fim.
o que realmente importa. Eu quero ser como tu és, Jesus. Quero viver pra te encher de alegria, de alegria. Eu não me cansarei de dizer o quanto eu te amo. Abre os meus olhos pro que realmente importa, e o que realmente importa é o Senhor. Glória a Deus. Que alegria é podermos semear com amor, que alegria é podermos participar daquilo que Deus está fazendo sobre toda a terra. Anunciar as boas novas do Evangelho, que segundo Paulo é poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. E que privilégio é poder compartilhar contigo a palavra do Senhor. Hoje estamos iniciando mais uma série e é um privilégio para nós poder falar do amor de Jesus e expressar o quanto Ele tem nos ensinado, o quanto temos aprendido com Ele. E nessa série nós temos entendido que há um processo de atualização, um processo de crescimento em andamento, e Jesus quer nos ensinar a organizar nossas emoções. O que isso significa? Jesus quer nos ensinar a como lidar com esse cenário pós-pandemia, onde há crises em todos os setores, há crises no relacionamento, há crises financeiras, há crises na saúde, há crises em todos os lados da sociedade, e eu creio que através da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, Jesus nos ensinará a como organizar as nossas emoções. E eu quero te convidar a iniciar esta série juntamente conosco. Nós vamos falar sobre este assunto, e é importante você observar que a pandemia ela tem sido um grande laboratório social para medirmos como estão os relacionamentos. Na quinta-feira da semana passada, aliás, quarta-feira, dia 8/7, eu tive o privilégio de fazer uma live com o pastor e doutor Ezequiel Fernandes. Ele é psicólogo e ele fez uma pós na área de neurociência. E conversando com ele, ele usou essa expressão, que os especialistas na área de saúde mental, de saúde emocional, eles estão dizendo que a pandemia é um grande laboratório social para a gente medir como estão os nossos relacionamentos. Ou seja, muitos relacionamentos na pandemia, eles melhoraram, outros se estagnaram e outros pioraram. Quer dizer, a pandemia teve esse impacto, essa capacidade de revelar como estão e como andam os nossos relacionamentos. Então, dentro dessa dinâmica da pandemia, nós percebemos que houve a abertura de um processo de adaptação. E nesse processo de adaptação, estudos têm apontado que a demora para absorver os impactos desse processo de adaptação são de 2 anos. O que isso quer dizer? A sociedade, as pessoas vão absorver completamente o impacto do que aconteceu nessa pandemia, nesses 6 primeiros meses de 2020, nos próximos 2 anos. Elas vão demorar 2 anos para absorver o impacto. Então, os impactos causados são gigantescos e todos nós estamos buscando em Deus, buscando nos aperfeiçoar para entender
como lidar, como se posicionar, como sermos pessoas melhores nesse cenário desafiador que nós vivemos. Então, por isso, nós estamos iniciando essa série, Organizando Emoções com Jesus. E eu quero falar sobre alguns temas que a gente vai abordar nesses próximos dias, nessas próximas quintas. Nós vamos falar sobre autoconhecimento, vamos falar sobre vulnerabilidade, vamos falar sobre resiliência, sobre a importância de ressignificar as experiências dolorosas, vamos falar sobre empatia e sobre gestão do nosso patrimônio emocional, ou seja, cada um de nós temos um patrimônio emocional, e esse patrimônio emocional precisa ser bem gerido, bem administrado. Vamos falar também sobre a importância do trabalho dedicado e a importância de ter conversas difíceis. Você sabia que existem muitas pessoas que elas evitam conversas difíceis? E às vezes é exatamente uma conversa difícil que vai dar um salto de maturidade para essa pessoa. É justamente uma conversa difícil que vai abrir uma porta de oportunidade. Mas porque algumas pessoas evitam conversas difíceis, elas não vivem um processo de amadurecimento maior. Nós vamos aprender como construir um comportamento ideal. O que isso quer dizer? Comportamentos ideais são construídos, são aprendidos. Se hoje eu não tenho um comportamento ideal, eu tenho que ter a convicção e a certeza de que eu posso construir um comportamento ideal. Como? Através da palavra de Deus, vamos olhar para Jesus e vamos aprender isso. Vamos aprender também sobre convergência, a importância de convergir. Vamos entender que para esse tempo de crise, a generosidade é um antídoto, é uma chave para esse tempo de crise. Então, se você precisa entender como vencer esse tempo de crise, a gente vai mostrar que a generosidade é uma das chaves. Vamos aprender a importância da gratidão e da celebração das conquistas. E vamos aprender também sobre não medir esforços para amar. Quero te convidar juntos a embarcar nesse tempo de aprendizado que eu creio vai ser muito especial e Jesus vai falar muito aos nossos corações. Existem muitos recursos que o Senhor já disponibilizou para nós. Já estão disponíveis, mas que nós ainda não acessamos. Então, nós precisamos sempre nos perguntar algo antes de orar. Será que nós precisamos de mais recursos? Ou será que nós precisamos utilizar e reconhecer os recursos que Jesus já tem nos concedido? Isso é muito interessante. Se você for olhar na Bíblia, os recursos, muitos dos recursos que Deus usou para operar grandes milagres já estavam com as pessoas. Se você olhar na Bíblia, quando Moisés está diante do Mar Vermelho e ele clama ao Senhor, o Senhor responde para ele: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Quer dizer, o recurso já estava com eles, que era marchar, que era avançar. Quando Jesus, no Novo Testamento, se depara com uma grande multidão e os discípulos dizem para Jesus que a multidão estava faminta, e Jesus fala para eles: tendes algo para comer? Vocês têm algo para compartilhar? E ali no meio da multidão apareceu um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Quer dizer, os recursos para grandiosos milagres já estavam disponíveis, só que as pessoas não acessavam. Então eu quero te afirmar algo muito importante. A maior parte dos recursos que você precisa para viver grandes milagres já estão disponíveis. Já estão com você, já estão no seu círculo de relacionamento, já estão disponíveis, mas às vezes você não os acessou, porque você ainda não os reconhece. Então, sempre quando a gente enfrenta uma crise, um problema, uma dificuldade, nós temos que nos fazer essa pergunta: será que eu preciso de mais recursos
ou eu preciso reconhecer e utilizar os recursos que Jesus já tem nos concedido. Existe um texto da palavra em João 10:10, e eu quero ler ele com você, que diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja, Jesus, ele coloca aqui dois extremos, duas situações muito diferentes. Primeiro, uma situação de roubo, morte e destruição. Segundo, uma situação de vida em abundância. E Jesus, ele diz que é uma escolha viver um estilo de vida, viver uma condição onde eu sou roubado, onde eu experimento destruição, onde eu experimento morte, ou uma situação que eu vivo vida em abundância. É uma escolha viver em abundância ou viver morte, roubo e destruição. O que Jesus está nos ensinando é que se eu percebo que há um ladrão, se eu percebo que há uma tentativa de roubar os recursos, de roubar a graça, de roubar os dons, de roubar tudo aquilo que Deus já tem compartilhado e depositado em mim, se eu percebo isso e evito, eu posso viver uma vida em abundância, em Jesus. Porque ele disse, eu vim para que tenham vida. Quer dizer, quem se relaciona com Jesus, quem experimenta a nova vida em Jesus, desfruta de uma vida e uma vida em abundância. Então, eu gostaria que você percebesse que Jesus está traçando aqui duas alternativas, escassez ou abundância. Escassez ou abundância. Que tipo de mentalidade nós temos adotado para as nossas vidas? Ou seja, que tipo de escolhas a gente tem feito? Nós temos escolhido a escassez ou temos escolhido a abundância? Porque as nossas decisões vão apontar em que tipo de caminho que vamos trilhar. Tem muitas pessoas que acham que vida abundante está relacionada apenas à questão financeira. E não é isso. Isso é um grande equívoco. Vida abundante está associada a uma condição de vida. A expressão vida abundante é zoe, no original grego, ou seja, a vida de Deus. Não é uma vida humana, não é uma vida nossa, não é uma vida natural. É desfrutar da vida de Deus em nós. E essa vida zoe, essa vida de Deus, tem a ver com abundância. Isso é uma escolha. Então, para eu viver essa vida abundante, eu preciso entender que a centralidade de Jesus é o principal recurso para organizar nossas emoções e alcançarmos inteligência emocional. Essa expressão é muito falada hoje em dia, não é verdade? Inteligência emocional. Essa expressão aparece na mídia, aparece nas pesquisas, e o mercado de trabalho, os empreendedores de maior sucesso, eles apontam essa característica, esta qualidade como uma das principais ferramentas do sucesso, ou seja, a inteligência emocional. Só que a pergunta que nós devemos fazer é como eu alcanço a inteligência emocional? E olhando para o Evangelho, olhando para Jesus, eu percebo isso, que quando a gente centraliza Jesus, Ele é o recurso, Ele é a vida abundante, Ele é aquele que me capacita a organizar as minhas emoções de modo que eu alcance como resultado final a inteligência emocional. Você diz amém para isso? Existem muitas pessoas que querem alcançar a inteligência emocional sem Jesus, e isto é praticamente impossível, porque só com uma vida superior, a vida zoe de Deus, a vida abundante, manifestada sobre a minha vida, é que eu vou alcançar uma condição, uma capacidade de organizar as minhas emoções e viver de forma plena. Então, eu quero continuar e te convidar a ler Efésios capítulo 3 e verso 16 a seguir. Diz a palavra: oro para que, segundo as riquezas da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Seguindo, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que interessante o que Paulo está escrevendo aos Efésios. Ele estava escrevendo um motivo de oração. Paulo está dizendo aos Efésios que ele tinha um motivo pelo qual ele orava por aqueles irmãos. E que motivo era esse? Paulo orava para que, segundo as riquezas da glória de Deus, ele concedesse que cada cristão fosse fortalecido com poder no seu espírito, ou seja, no Espírito de Deus, fortalecendo com poder o espírito do homem no interior, para que Cristo habite no coração. Preste atenção nessa expressão, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, ou seja, Cristo seja o Senhor, Cristo seja aquele que governa o coração humano, e o coração, ele é a sede das nossas emoções. Se o nosso coração estiver governado por Cristo, estiver debaixo do senhorio de Cristo, com certeza as nossas emoções também estarão. Então Paulo aponta que a igreja de Jesus, o povo de Deus, aqueles que se relacionam com Jesus, tem o privilégio de ter o Senhor governando o seu coração. E se ele governa o coração, ele governa as emoções. E se Jesus governa as nossas emoções, certamente, ele vai nos ensinar, ele vai nos ajudar a organizar essas emoções dentro de nós. Então, olha que importante. Deus quer que a gente conheça a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor dele. E como ele faz para que a gente conheça? Cristo tem que habitar nos nossos corações. Porque quando Cristo habita, o amor de Deus é manifestado, e esse amor excede qualquer entendimento. E aí eu gostaria que você prestasse muita atenção na expressão final do verso 19, do capítulo 3 de Efésios. Olha o que disse: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, Paulo está conectando aqui a ideia que Jesus passou em João 10:10, vida abundante. Paulo está dizendo que a vida abundante é a plenitude de Deus manifestada em nós. E como isso vai acontecer? À medida que Cristo habita no meu coração. Então você que me acompanha nessa transmissão, eu já quero te dar uma importante informação. Não há como controlarmos as nossas emoções se Cristo não está em nossos corações. Eu admiro, respeito, estudo muito sobre psicologia. Nós amamos o conhecimento de Deus através da psicologia, mas a psicologia por si só não tem o poder de dar ao ser humano ferramentas para ele governar suas emoções. O que Paulo está dizendo é que as nossas emoções só serão devidamente organizadas quando Cristo, o Senhor, está dentro de nós. Está nos ajudando a colocar esse caldeirão de sentimentos, de expressões em ordem. Então, é muito importante que Cristo seja o Senhor da sua vida, que governe sobre o teu coração, porque assim você vai ter condição de organizar suas emoções. Você diz amém para isso? Então, desfrutar do amor de Jesus e ser cheio da plenitude de Deus é uma trajetória de contínuo aperfeiçoamento.
O que Paulo está dizendo em Efésios 3, do 16 a 19, confirma e se conecta com o que Jesus disse em João 10:10. E ambos, tanto o próprio Senhor Jesus como Paulo, estão caminhando numa única direção. E que direção é essa? Uma trajetória de contínuo aperfeiçoamento. E essa trajetória de contínuo aperfeiçoamento nos ensina duas coisas. Primeiro, desfrutar do amor de Jesus. E segundo, ser cheio da plenitude de Deus, da vida plena, da vida abundante de Deus. Então, desfrutar do amor de Jesus e ser cheio da vida de Deus é uma trajetória de contínuo aperfeiçoamento. Essa expressão precisa ser muito bem entendida, porque senão eu acho que é a quantidade de tempo que eu tenho na igreja, ou a quantidade de estudo que eu acumulei em determinada área do conhecimento que vai me capacitar a ter uma trajetória de plenitude com Deus. E na verdade é o oposto. Essa vida cheia do amor de Deus, cheia da plenitude de Deus, é uma trajetória de contínuo aperfeiçoamento, nunca termina. E a boa notícia é: eu posso ser aperfeiçoado por Deus mesmo em tempos desafiadores. Por isso que nós estamos aqui, por isso que você está acompanhando essa ministração, porque você acredita que mesmo em tempos desafiadores, mesmo numa época como essa de pós-pandemia, o Senhor Jesus quer nos ajudar a organizar as nossas emoções. Ele quer nos ajudar e nos ensinar a como lidar com os nossos desafios. Veja, mesmo em tempos desafiadores, o povo de Deus é aperfeiçoado. Aqueles que temem ao Senhor são aperfeiçoados. Veja o que está escrito em Daniel 12, versículo 10. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão, e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. O profeta Daniel foi um homem que recebeu muitas visões de Deus sobre os acontecimentos futuros. Tanto é que Daniel é estudado, conectado com o Apocalipse, porque boa parte do Apocalipse se interpreta lendo Daniel junto. E o profeta Daniel, ele recebe, no final das suas visões, no final de tudo que Deus revela para ele, uma orientação. Na verdade, é um alerta, dizendo que muitas pessoas seriam postas à prova. Mas estes que seriam postos à prova são os fiéis, são os justos. E com a prova, veja bem isso, com a prova, eles seriam purificados e aperfeiçoados. O que o profeta Daniel está ouvindo da parte de Deus é que as provas, as dificuldades, os desafios purificam e aperfeiçoam os fiéis. Você pode dizer amém para isso? A prova, as dificuldades, os desafios purifica e aperfeiçoa os fiéis. Sobretudo, quanto mais vai se aproximando o fim dos tempos. Então veja, o fim dos tempos se aproxima. A volta de Jesus está muito próxima. Nós aprendemos isso e estudamos 21 semanas seguidas sobre o Apocalipse. Eu te convido a ver os vídeos anteriores das outras quintas sobre a série Contagem Regressiva. E o que nós aprendemos? Que quanto mais se aproxima o fim dos tempos, maiores serão os desafios, mas o profeta Daniel ouve uma orientação de Deus, também maior vai ser o nível de purificação e de aperfeiçoamento dos fiéis, do povo de Deus. Então veja, mesmo em tempos difíceis, podemos ser aperfeiçoados, podemos ser purificados, podemos andar nessa trajetória de contínuo aperfeiçoamento com Jesus. Só que veja, esse texto também revela algo muito importante. Os maus vão continuar praticando maldade. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer
que esse texto está conectado ao que Jesus disse em Mateus 24:12. Jesus disse lá que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, a maldade vai continuar se multiplicando. Os maus continuarão praticando o mal. Mas os justos, os fiéis, os que têm Jesus no seu coração, os que estão desfrutando do amor de Deus, estão numa trajetória de contínuo aperfeiçoamento, eles, como dizem o texto, serão purificados e aperfeiçoados. Eles serão chamados de sábios, eles vão discernir o que está acontecendo e vão perceber. Então, a promessa da palavra de Deus é que Deus vai derramar sobre aqueles que são dele discernimento, sabedoria, paz, porque o objetivo de Deus é que a gente ande numa trajetória de purificação, de aperfeiçoamento constante na presença do Senhor. Então, eu quero te mostrar agora 3 desafios que nós temos que lidar nesse tempo. Então, quando a gente fala de organizar as nossas emoções, né, de alinhar as nossas emoções àquilo que o Senhor quer, de andar nessa trajetória de contínuo aperfeiçoamento, existem muitos desafios que aparecem. E eu vou falar aqui sobre 3. Você pode ser que tenha outros, mas eu quero mostrar 3 para você. Primeiro desafio que nós temos é o desafio da dependência de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que um dos principais desafios desse tempo, em matéria de organizar emoções, em matéria de lidar com o mundo, é o desafio de sermos completamente dependentes de Deus. O que isso significa? Significa que na pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo, Deus expôs a nossa fragilidade. Você percebe isso? Você lembra daquelas notícias, daquelas reportagens que mostravam os principais pontos turísticos das principais cidades do mundo vazios? Seja na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha, seja em qualquer país da Europa, da América, da Oceania, tudo vazio. E por que estava vazio? Porque havia um temor que os cientistas não sabiam explicar, que os sociólogos não sabiam explicar, que as pessoas que lidam com a saúde, com a medicina, ninguém sabia explicar corretamente. Até hoje, nós estamos no dia 16 de julho de 2020, até hoje, 7 meses depois da pandemia, há muitas perguntas e poucas respostas na comunidade científica. Então, o que a pandemia expôs? Expôs a nossa fragilidade. Expôs que o ser humano que acha que pode viver independente de Deus é tolo. Expôs isso. Respeitamos a opinião de todas as pessoas. Respeitamos pessoas que escolhem o ateísmo, que são ateus, não acreditam na existência de Deus. Mas, diante de um cenário como esse, onde a fragilidade humana está exposta, nós percebemos que o ser humano não tem respostas, e é tolice, e é infantilidade, e é ingenuidade nossa não acreditar que Deus está governando, está tornando a humanidade cada vez mais dependente dele. Veja o que diz a Bíblia em 2 Crônicas 20:12. Pois em nós não há força contra essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Quem disse essa palavra foi o rei Josafá. E o rei Josafá era o governante de uma das nações mais prósperas, que era Judá. A cidade de Judá era extremamente próspera, extremamente rica e abundante, tinha recursos.
Mas essa cidade recebeu a notícia. Que notícia era essa? 3 nações se uniram, fizeram uma aliança para atacar Judá. E quando o rei recebeu essa notícia, veja, eu estou falando de um rei, um governante de uma cidade. Ele simplesmente se dobra diante do Senhor e ele faz essa declaração que nós acabamos de ler: pois em nós não há força contra essa grande multidão que vem contra. Uau! Essa expressão é linda. Essa expressão é uma declaração de dependência de Deus. Essa expressão é uma declaração de alguém sábio, de alguém que sabe que não reúne as condições necessárias para enfrentar uma determinada situação. Foi o que Josafá fez. Ele disse: não sabemos o que fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que me acompanha, quando chegou as notícias, quando vieram, as primeiras orientações dos nossos órgãos de saúde: fica em casa, ninguém sai de casa. Algumas notícias que tinham o objetivo de gerar pânico e histeria. A realidade dos fatos é que nenhum de nós sabíamos o que fazer. Se acreditávamos nas notícias, se acreditávamos nos governantes, se acreditávamos na comunidade científica, nenhum de nós sabíamos o que fazer. Mas o povo de Deus, o povo que teme ao Senhor, aqueles que têm um relacionamento com Jesus, foram orar. E eles fizeram declarações à semelhança do rei Josafá e disseram: Senhor, nós não sabemos o que fazer com esta pandemia, mas os nossos olhos estão em Ti. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diante dos desafios que você enfrenta, onde estão os teus olhos, hein? Onde estão os teus olhos? Então, o primeiro desafio que a gente tem que enfrentar é o desafio da dependência de Deus. Precisamos vencer a nossa natureza carnal e pecaminosa que quer ser independente de Deus, quer ser autônoma. Nós não somos independentes, nós dependemos completamente, exclusivamente de Deus. No Salmo 103, verso 13 e 14 está escrito: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Essa palavra eu amo ela. E por que eu amo? Porque nesta palavra o salmista conseguiu expressar a atitude de um Deus que é pai, que sabe a estrutura dos seus filhos, os filhos que temem ao pai e que sabem que a sua estrutura é pó, reconhecem que são dependentes de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão na fé, reconheça, você depende de Deus. Reconheça que nós precisamos depender dele. Segundo desafio que eu quero propor aqui é o desafio da humildade. Quando se fala de organizar as nossas emoções, eu percebo que há em nós uma relutância, há em nós uma resistência. E por que há essa resistência? Porque nós achamos que o patrimônio, nós vamos falar sobre isso nas próximas ministrações, mas nós achamos que o nosso patrimônio emocional que recebemos como educação daquelas pessoas que nos educaram, nossos pais, nossos avós, a nossa estrutura familiar, nossa sociedade, a gente acha que o nosso patrimônio emocional está correto. Então, nós temos nesse tempo de pandemia um desafio. Que desafio é? É o desafio da humildade em reconhecer que precisamos aprender novas competências e novas habilidades. Irmãos, todo mundo está repensando. Essa foto mostra um jogador desenvolvendo novas habilidades, novas competências, mas pense comigo, o mundo dos esportes está
aprendendo um novo jeito de fazer esporte. O mundo da economia, o mercado de trabalho. Nós acabamos de terminar uma série de 3 lives semana passada, está gravada no meu perfil de Instagram, no IGTV, e nós falamos sobre como vai ser o pós-pandemia em 3 áreas. Primeiro, na saúde emocional. Segundo, no mercado de trabalho e empreendedorismo. E terceiro, no cenário político. Então, todos os cenários, todos os segmentos da sociedade estão aprendendo novas habilidades e novas competências. Só que para aprender é necessário ter humildade. Porque se eu não tiver humildade para aprender, eu vou adotar uma postura de que sei tudo, de que minhas emoções estão certas, quando na verdade elas estão erradas. Quando na verdade eu preciso, com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, com a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, que é a palavra de Deus, eu preciso organizar minhas emoções. Então, eu quero te mostrar que o segundo desafio é o desafio da humildade. Humildade para quê, pastor? Para aprender novas competências, novas habilidades, nova forma de se relacionar. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 3, 8 e 9. O teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que não se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o seu povo, para prudentemente discernir entre bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Essa palavra, ela foi uma palavra que Salomão dirigiu a Deus em oração. Quando Deus apareceu para ele e disse: pede-me o que tu queres que eu te darei. E o que Salomão pediu, irmãos? Preste muita atenção nisso. Salomão pediu uma habilidade que ele não possuía. Salomão pediu uma competência que ele ainda não tinha. O que Salomão pediu? Salomão olha para o desafio que era governar um povo de Deus, que era um povo grande, que era um povo que não se podia contar e nem numerar por causa da sua multidão. E Salomão pede: me dá um coração entendido. Me dá sabedoria para discernir entre o bem e o mal. O Salomão está reconhecendo: eu ainda não tenho essa competência. Irmãos, quantas pessoas nos dias como esse, elas se posicionam, elas se comportam, elas emitem julgamentos, elas se relacionam com as pessoas como se soubessem tudo. Quantas pessoas se acham não sendo nada? Não percebem que o tempo mudou, que a história mudou, que elas precisam se atualizar. E elas se posicionam como donas da verdade. Como se todo mundo tivesse que se ajustar a elas. Quanta prepotência, quanta arrogância. Quando eu olho para este homem de Deus que foi Salomão, claro, no final da vida dele ele se perdeu, a gente conhece a história bíblica, mas no momento que ele estava fiel, ele é um exemplo, ele é uma referência. E quando ele foi lidar com um novo desafio, a primeira coisa que ele pediu para Deus: me dá sabedoria. Me dá um coração entendido. Eu não tenho essa competência. Irmãos, quantas pessoas estão se posicionando como se elas tivessem alguma competência que elas não têm? Elas não têm. E se posicionam como se tivessem. Arrogância, prepotência. Então, o segundo desafio que nós temos para organizar as nossas emoções, para que elas se tornem o mais saudáveis possível, é enfrentar o desafio da humildade. Humildade para quê? Para reconhecer que algumas competências e habilidades para esse novo momento que nós estamos entrando, eu ainda não possuo, eu ainda não tenho. Você diz amém para isso? Terceiro desafio que nós temos que lidar é o desafio da flexibilidade. Flexibilidade. Flexibilidade é um desafio por quê?
Porque nós estamos nos ajustando para novas realidades. Há um ajuste no mundo sendo feito. Deus colocou o mundo, o planeta Terra, em modo de nova história, em modo de novo aprendizado. Há coisas novas surgindo. Esse ano de 2020, nós temos entendido que é um ano de transição para algo novo. Estamos aprendendo, né? Só que para aprender eu preciso de humildade e, segundo, eu preciso de flexibilidade. Por que flexibilidade? Porque só a flexibilidade vai me ajustar, vai me capacitar a me dobrar, a me atualizar para uma nova realidade de mundo. Então, o terceiro desafio que nós temos que lidar é o desafio da flexibilidade, que nos ajusta, que nos capacita a nos enquadrar numa nova realidade. Veja o que a Bíblia diz em Efésios 4, do 20 ao 24. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao tratado passado, ou ao trato passado, vos renoveis, vos despojeis, do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano. Seguindo, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdade, verdadeira justiça e santidade. O que Paulo está ensinando aqui aos Efésios é que quem está vivendo a vida de Cristo precisa de flexibilidade para se ajustar a essa nova vida. Precisa ouvir de Cristo, aprender de Cristo e permanecer em Cristo, abandonando o trato passado, se despojando de uma velha natureza ou de uma velha maneira de se fazer as coisas, de se relacionar com as pessoas e abrir mão disso para ser renovado no espírito do vosso sentido. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que Deus tem algo novo para nós. Deus quer que a gente abra mão da velha natureza e abrace e acolha a nova natureza que vem dele. Lembra? João 10:10, já lemos nessa ministração. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância, vida zoe. O que Paulo está ensinando aqui, nós precisamos acolher essa nova vida, nós precisamos abraçar essa nova vida, e nós só fazemos isso quando a gente abandona a antiga maneira de viver, a antiga maneira de se relacionar. Então, eu quero te convidar a abrir muito o seu coração nesses dias, porque Deus está nos ensinando coisas preciosíssimas. Deus está nos capacitando, nos equipando para sermos pessoas extraordinárias que vão manifestar o amor dele intensamente. Mas como eu vou manifestar esse amor se eu ainda me comporto como me comportava antigamente? Se eu não me abro para aprender, eu não sou flexível para aprender, eu não dependo de Deus. Então, a ideia que aparece aqui é muito simples, e eu já vou caminhando para o final. Eu quis, através desta palavra, mostrar para você que Deus tem um caminho de aperfeiçoamento contínuo. E aperfeiçoamento contínuo tem um nome na Bíblia. Tem uma palavra que descreve aperfeiçoamento contínuo. E essa palavra se chama maturidade. Pastor, o que é maturidade? Maturidade é o resultado do crescimento para dentro. Quando eu cresço para dentro, quando eu cresço nas minhas emoções, nos meus pensamentos, quando eu cresço para dentro, eu também estou pronto para crescer em todas as outras direções. O que isso quer dizer na prática, meu irmão? Se você cresce em matéria de emoções, se você cresce permitindo Jesus governar suas emoções e seus pensamentos, eu te afirmo, você estará pronto para crescer em todas as demais áreas. Você está pronto para crescer emocionalmente, para se relacionar. Você estará pronto para crescer profissionalmente.
Você estará pronto para crescer financeiramente. Você estará pronto para crescer em todas as demais áreas, se você primeiro cresce para dentro. Então, o que é maturidade? Maturidade é crescer para dentro, para que depois você cresça em todas as outras direções. Isso é o resultado do andar contínuo, do permanecer com Cristo. Então, agir com maturidade e sabedoria é necessário nesse mundo, nesse tempo que nós vivemos. E esse é um tempo, querido, em que há uma hipersensibilidade. O que isso quer dizer? As pessoas estão hipersensíveis. Qualquer coisa fere, qualquer coisa ofende. Nós mesmos nos ferimos e nos ofendemos por tão pouco. E só com a maturidade que vem do nosso relacionamento com Cristo é que eu vou ter sabedoria e discernimento para me posicionar no mundo de hipersensibilidade. No mundo onde as pessoas estão se sensibilizando muito, estão muito sensíveis. Então, nós teremos resistência, estaremos preparados para lidar com os desafios do relacionamento. Sem ofender, isso é muito importante, sem ofender as pessoas e sem ficarmos ofendidos. Sem ofender e sem ficarmos ofendidos. E se nos ofendermos, usarmos rapidamente a solução de Deus para a ofensa, que se chama perdão. Glória a Deus. Eu quero caminhar para o final. Eu quero encerrar esse tempo aqui, mostrando a vocês a frase de um cristão muito bem sucedido no mercado de trabalho. O nome dele é João Branco, ele é cristão e ele é diretor de marketing do McDonald's do Brasil. E ele disse o seguinte, sobre esse tempo que nós vivemos, sobre a importância de nos atualizarmos. Ele disse, quem conseguir se atualizar mais rápido e ser menos inflexível às mudanças, estará numa posição privilegiada. O que João Branco quis dizer com essa frase, irmãos? Ele quis dizer que a atualização rápida é necessária, só que eu só me atualizo rapidamente se eu não sou inflexível às mudanças, se eu não resisto às mudanças, se pelo contrário eu sou bastante flexível às mudanças que estão surgindo. Então, quem consegue se atualizar rápido e quem consegue ser menos inflexível ou mais flexível às mudanças, estará numa posição privilegiada. Então eu quero encerrar esse tempo mostrando a você que em Jesus, através do Evangelho, através da vida zoe de Deus, nós podemos atingir níveis que nós nunca pensamos em ver. Eu quero testemunhar para você, eu vivo coisas hoje que eu nunca imaginei viver. Nunca imaginei viver. Os méritos não são meus. Os méritos são completamente de Jesus, que compartilhou a vida dele com a minha vida. E eu simplesmente me abri e aceitei. Eu te convido a se abrir, a aceitar, a aprender com Jesus. A palavra diz em Mateus 11 que ele é manso e humilde de coração. E se aprendermos com ele, encontraremos descanso para as nossas almas. Eu quero orar com você neste momento. E você que precisa entregar a sua vida aos cuidados de Deus, se você já percebeu que, assim como eu, nós somos incompetentes para cuidar da nossa própria vida, nós não sabemos cuidar nem da nossa própria vida. Se você reconhece que é incompetente para cuidar da sua própria vida e que precisa de um cuidador, que é o Senhor, eu quero te convidar a entregar sua vida a Ele de todo o coração, agora mesmo. Nesse momento, enquanto nós oramos, faça a sua entrega a Jesus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque neste momento, as nossas emoções estão sendo colocadas debaixo do teu governo. Tu és o nosso Senhor. E isto significa que tu governas as nossas emoções,
Tu governas os nossos pensamentos, Tu governas esse tempo que nós vivemos de aprendizado para esta nova fase do mundo que o Senhor criou. Nós estamos aqui, nos abrimos, Senhor, de todo o nosso coração, nos ensina. Nós te pedimos, nos dá um coração quebrantado, nos dá um coração humilde, para aprendermos cada vez mais com o Senhor, aprendermos cada vez mais com a sua palavra. Nós queremos sim entender os recursos e aproveitar dos recursos da psicologia, aproveitar dos recursos, ó Deus, da saúde emocional, mas entendemos, Senhor, que só em Ti temos a saúde para as nossas emoções. Por isso, eu te peço em nome de Jesus, manifesta o Teu poder sobre cada família, sobre cada pessoa que acompanha essa transmissão, que acompanha esta palavra. Ó Deus, que em nome de Jesus haja disposição para um aperfeiçoamento contínuo, para crescer de forma contínua. Senhor, nós queremos entender como viver nesse mundo de hipersensibilidade. Por isso, nós colocamos a nossa vida aos cuidados do Senhor. Reconhecemos que Tu és o nosso Pai, e como Pai o Senhor se compadece de nós, o Senhor reconhece a nossa estrutura, o Senhor se lembra que somos pó e que dependemos totalmente de Ti. Dependemos de Ti, Senhor. Que a Tua presença e a Tua palavra sejam guias, que o Senhor nos guie às águas tranquilas, que o Senhor nos dê quebrantamento e disposição para o aprendizado e todos os resultados que nós viveremos daqui por diante, nós vamos depositar aos Teus pés e reconhecer que é pelo Senhor, para o Senhor e por causa do Senhor. Nós oramos assim e concordamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você que entregou a sua vida ao Senhor, você que quer compartilhar, escreva aqui nos comentários o que Deus ministrou ao teu coração, o que você aprendeu nessa ocasião. Você que entregou a sua vida a Jesus, escreva o seu nome, deixa o seu contato, que a nossa equipe vai fazer um contato com você e nós vamos caminhar juntos em aperfeiçoamento contínuo. Que Deus te abençoe grandiosamente, que você tenha um excelente final de noite, um final de semana extraordinário, repleto de experiências com Jesus e de aprendizados para caminhar em maturidade. Um grande abraço a todos, Deus te abençoe.